Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo Confissão de Fé de Westminster. Cada um pega o seu livrinho aí, ou o seu aplicativo. Mas nós vamos, como de praxe, começar com a palavra. Uma passagem relacionada ao que nós vamos ver esta manhã. Peço que os irmãos abram na Epístola de Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4. Eu lerei do verso 1 até o verso número 9. Carta de Tiago 4, verso 1 ao 9, assim está escrito. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Oremos, irmãos. Pai Santo, Deus eterno e bendito, louvado seja o teu nome por esse dia que é o teu dia em que celebramos a vitória de teu Filho Jesus na cruz do Calvário, ressurgindo dos mortos, ele derrotando o inimigo, o diabo, derrotando o pecado, derrotando o mundo, nos dá a esperança de que nós também temos em Cristo Jesus vitória sobre todos os nossos inimigos. E certamente teremos vitória no final, quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória, nós estaremos perante a tua face para todo sempre. Louvado seja o teu nome por tão grande salvação. Abençoa-nos nessa hora, abençoa este estudo, que saímos daqui aprendendo um pouco mais da tua palavra, da tua pessoa excelsa que és, e certamente te suplicamos que o Senhor nos conceda graça para aplicarmos a tua palavra em nossas vidas e fundamentarmos cada vez mais a nossa vida mais e mais em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome. Te pedimos e te agradecemos, em nome de nosso Rei, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a Epístola de Tiago, ele escreveu para a igreja, alguns teólogos dizem que foi para a igreja de Jerusalém, poucos anos depois da conversão de muitos irmãos ali, e a igreja de Jerusalém passava por dificuldades. E o capítulo 4, ele fala sobre a origem das contendas e os ciúmes que haviam ali, as cobiças que haviam no meio do povo do Senhor, na igreja de Jerusalém. E ele, anteriormente, os faz lembrar de que eles pertencem a Cristo e que, por pertencerem a Cristo, eles tinham que vencer os pecados pelo poder de Cristo. E ele começa a dar não uma série de opções para a igreja praticar, mas ele começa a dar ordens. Ordens. Olha só, o verso 7, ele diz: sujeitai-vos. Começa assim. Verso 8, chegai-vos a Deus. São todas ordens. Na metade do verso 8, purificai as mãos, pecadores. Verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai. Tudo são ordens, é um imperativo, ele está dando ordens. E no final no verso 10, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Todos são ordens.
Aí vem a pergunta: se os cristãos de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, não tivessem condições em Cristo Jesus de vencer essas coisas, o escritor, o líder da igreja de Jerusalém, Tiago, ele daria essas ordens? Se eles não tivessem poder em Cristo de vencer esses problemas que eles estão enfrentando, se eles não tivessem condições de vencer, ele daria ordens para eles fazerem isso? Em outras palavras, se você não tem condições de vencer o pecado, ele vai te dar ordens? Vença o seu pecado pelo seu próprio poder, ele vai te dar uma ordem dessa? Ou ele vai dizer assim: em Cristo Jesus, derrote os seus pecados. Em Cristo Jesus, sujeite-se ao Senhor. Em Cristo Jesus, chegue-se a Deus. Em Cristo Jesus, aflija-se, lamente, chore pelos seus pecados. Humilhe-se. Em outras palavras, se você não fosse responsável por tudo isso, ele te daria essas ordens se você não fosse responsável? Se fosse outra pessoa responsável, ele te daria essas ordens? A resposta é não. Estão entendendo? Entenderam a pergunta? Se nós não fôssemos responsáveis por essas coisas que ele está ordenando, ele não nos daria essas ordens. A Bíblia é cheia de ordenanças, principalmente o Novo Testamento. Ele mostra o que nós somos em Cristo Jesus, mostra o que nós éramos antes de Cristo, mostra o que nós somos em Cristo Jesus, e aí ele começa a dar ordens, imperativos. Se nós não fôssemos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, irmãos, ele não daria ordens. Entenderam? Estão entendendo? Não? Todos entenderam? Alguém não entendeu? Pode falar, presbítero. Por nós mesmos. São duas perguntas. Duas perguntas, espera. Não tá pegando, não tá captando, tá, presbítero? O presbítero Tiago perguntou. Eu fiz duas perguntas. Se nós somos capazes, se nós somos responsáveis por isso. Então, eu vou melhorar a pergunta. Nós somos capazes de vencer o pecado? Nós somos capazes de vencer Satanás? Nós somos capazes de alguma coisa que o Senhor nos ordena? Em nós mesmos? Não somos. Mas em Cristo Jesus, nós somos capazes? Se nós somos capazes, logo nós somos responsáveis por isso. Sempre. Pode falar. Se eu não sou capaz, eu não sou responsável. Pergunta do presbítero: se eu não sou capaz, eu não sou responsável? Eu não sou capaz de vencer. Obrigado, presbítero, pela pergunta. Vai explorar aqui. Se eu não sou capaz de vencer, então posso dizer assim: bom, eu não sou capaz, então eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando Cristo me salvar. Eu posso falar isso? Se eu não posso vencer o pecado, então eu não sou responsável. Deus não pode me punir. Posso dizer isso? Posso falar isso? Não. Por quê? Porque só podemos vencer em Cristo Jesus. Mas, a resposta para essa pergunta seria assim: a incapacidade de vencer o pecado, a minha incapacidade, eu estou falando de mim, mas os irmãos, claro, estão incluídos também. A minha incapacidade de vencer o pecado não me deixa fora da responsabilidade. Eu sou responsável. E isso tem a ver com tudo que nós já vimos na confissão de fé, no estudo da confissão de fé. Por que nós somos responsáveis? Por que o Senhor nos condenaria se Ele não nos atraísse a Cristo? Por que Ele nos condenaria? E eu vou só refrescar a mente dos irmãos. Nós pecamos em Adão? Eu peço que os irmãos respondam. É uma pergunta retórica, mas nós pecamos em Adão? Nós estávamos lá? Presentes fisicamente? Mas nós estávamos lá? Sim. Por quê? Porque Adão era o nosso representante. Quando ele pecou, todos pecaram. Não é isso que diz Romanos 5,12? Ele caiu, todos caímos, em nosso representante.
Agora olha só como isso inverte. Nós estávamos no lugar de Cristo obedecendo perfeitamente? Estávamos lá? Fomos nós que morremos na cruz pagando os pecados? Fomos nós? Não, mas nós somos salvos em Cristo. Olha só a responsabilidade. Teve um representante. O primeiro Adão falhou, então nós falhamos. O segundo Adão, nós não estávamos lá, mas ele, pela graça, nos escolheu. Então, aquela vida perfeita dele pertence a nós, porque ele decidiu isso. Ele escolheu. Só estou refrescando a mente dos irmãos. Tudo bem? Aí volta a pergunta. Nós somos responsáveis desde Adão. Somos responsáveis. Nós nos tornamos incapazes. Por causa da nossa queda, nós nos tornamos incapazes de vencer o pecado e obedecer a Deus. Nós nos tornamos incapazes, mas isso não tirou a nossa responsabilidade. Perceberam? Entenderam, irmãos? Todos entenderam? Nós continuamos sendo responsáveis. Por que uma pessoa é condenada ao inferno? Porque ela é responsável pelos atos dela. Ela é incapaz de vencer, mas a culpa é dela. Ela que se tornou incapaz. Não foi o Senhor Deus não foi o diabo, melhor dizendo, que forçou. Coma! Não foi ele que forçou. Eva pegou por livre e espontânea vontade, comeu, deu ao marido, ele por livre e espontânea vontade comeu. Eles se tornaram incapazes e eram responsáveis, foram responsáveis. A culpa foi deles. E a culpa é nossa. Nós somos responsáveis, mas somos incapazes. De quem é a culpa? É nossa. Tudo bem, irmãos? Certo, presbítero? Obrigado pela exploração desse ponto. Não ia passar. Tudo bem, irmãos? Agora, voltando aqui rapidamente para o livro de Tiago, carta de Tiago. Ele dá ordens. Nós somos incapazes por nós mesmos. Mas em Cristo Jesus, agora nós somos capazes. Em Cristo Jesus, nós somos capazes de vencer. Mas e os ímpios? Uma ordem dessa para um ímpio. Ele é incapaz, mas ele continua sendo responsável. Por isso ele é condenado. Porque ele é responsável. Porque ele também estava em Adão. Tudo bem, irmãos? Tudo bem? Ficou claro? Então, só resumindo. A Epístola de Tiago dá ordens à igreja. Ele não faz uma lista de opções. Olha, façam isso se você quiser. Sujeite-se a Deus se você quiser. Não, ele dá ordens. Por quê? Porque nós somos responsáveis. Tudo bem? Dito isso, vamos para o nosso capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster. Os irmãos estão aí com os seus aplicativos ou o livrinho, né? Cada um com seu... Capítulo 9 da Confissão de Westminster fala sobre uma coisa que é confusão, irmão, uma confusão danada nos nossos dias. Livre-arbítrio. Mas vamos tentar tirar essa confusão ou esclarecer para nossas mentes o que é o livre-arbítrio. Capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster, seção 1. Diz assim: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Sobre o livre-arbítrio, seção 1, tá? Nos demais domingos, os presbíteros também vão ensinar sobre ainda, claro, livre-arbítrio, mas só para que esclareçamos. A seção 2 vai tratar do livre-arbítrio na questão do estado de inocência do homem, antes da queda, tá? Seção 2. A seção 3 vai tratar sobre o livre-arbítrio na condição de pecado, estado de pecado do homem, depois da queda. A seção 4 vai tratar sobre o livre-arbítrio do homem no estado de graça, o homem no estado de graça, depois ele foi alcançado por Cristo. E a seção 5 vai tratar sobre o nosso livre-arbítrio no nosso estado de glória, quando nós somos glorificados. Então, o livre-arbítrio, percebam que ele está sempre presente aí, em todos os estados. Antes da queda, na seção 2, na seção 3, no estado de pecado, depois da queda, na seção 4, no estado de graça, depois da regeneração, e na seção 5, no nosso estado de glória, quando nós somos glorificados. Tudo bem, irmãos? Mas aqui, na seção 1, é só a introdução.
E nós podemos colocar também como é que foi na criação. Como é que nós fomos criados. Certo? Mas é uma introdução. A seção 1 é mais uma introdução aqui para os demais. Vai explicar os demais. Dito isso, recordando nossa confissão de fé. Os reformadores batalhando, fazendo com que a igreja não só lesse e entendesse a Escritura, mas compreendesse o que ela lia. Então eles vêm combatendo isso, os reformadores lá no século XVII. Tá? E nós vemos o capítulo 1 falando sobre a Escritura. O que é que vem primeiro? O que é que vai explicar? O que é que vai ser necessário para você? Escritura. Por isso, o capítulo 1 são 10 sessões só tratando sobre a Escritura. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1 só a Escritura. Depois que você entende a Escritura, que a Escritura é a palavra de Deus, vem a sessão 2, entra o capítulo 2, falando de quem? Falando sobre Deus e a Santíssima Trindade. A Trindade. Entendi que a Bíblia é a palavra de Deus, eu quero saber quem é esse Deus. Aí no capítulo 2, ele vai explicar quem é esse Deus. No capítulo 3 vai explicar como que esse Deus age através dos decretos eternos do Senhor. Falando mais especificamente, como é que se detalha esses decretos, como é que a gente vê esses decretos. Aí no capítulo 4 ele vai tratar sobre a criação, no capítulo 5 sobre a providência. Vai esmiuçar os decretos do Senhor, como é que ele age, como é que é o decreto mesmo executado na criação e na providência. Depois de falar da providência, falar que o homem foi criado perfeito, ele pergunta, tá, mas por que guerras, violência, por que tanta transgressão no mundo? Aí entra o capítulo 6 falando sobre a queda. Depois de falar sobre a queda, você faz a pergunta, tudo bem, então quer dizer que eu sou pecador, já entendi isso, é um Deus justo, é um Deus santo, que pune o pecado verdadeiramente, e agora, como eu posso ser salvo? Aí ele vai falar do capítulo 7, pacto de Deus com o homem. Houve o pacto das obras, o homem falhou, como acabamos de falar aqui no início, mas o Senhor estabelece o pacto da graça, e entra Cristo Jesus, falando sobre Cristo. Entendi quem é Cristo Jesus, ele é o Salvador, explique mais sobre isso. Aí entra o capítulo 8, falando sobre Cristo como mediador. Certo? Depois de ele explanar a cristologia todinha no capítulo 8, sobre o estudo de Cristo, chega na seção 8 do capítulo 8. Eu vou reler para que os irmãos entendam o motivo dessa aula aqui sobre livre-arbítrio. Olha só. Capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster, seção 8, diz assim: Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Isso ele consegue fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra e por esta os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito. Guardem isso aí. O Senhor persuade eficazmente os eleitos a crerem e obedecerem na palavra e governa-lhes o coração pela palavra e pelo Espírito. Guardem esse termo aí. Ele governa. Alguém poderia perguntar assim no final da sessão 8. Tudo bem, ele me governa. Ora, se ele me governa, então eu não tenho responsabilidade, já que ele me governa. Perceberam? Então pode ser que eu seja um fantoche. Ele governa tudo, ele é o soberano, então eu não tenho responsabilidade. O que eu faço é ele que está... Tudo o que eu faço é ele que está por trás. Poderia pensar assim. Se ele governa, ele faz tudo, então eu não tenho responsabilidade, porque é ele que está me dirigindo. Alguém poderia pensar assim. Aí vem a pergunta. Novamente, nós não somos responsáveis pelos nossos atos? Sim ou não? Somos. Nós somos livres. Mas como é que o Senhor Deus nos governa? Numa resposta bem simples, nós não somos fantoches. Todo mundo sabe o que é fantoche? Já viram fantoche? Tem lá o artista, controlando aqui, o bonequinho levanta o braço, levanta a perna, abre a boca, mexe, mas é o artista que está falando ali, fazendo tudo.
O Senhor Deus faz isso conosco. Nós somos fantoches? Somos fantoches? Não. Nós temos responsabilidade. Ele governa, mas nós temos responsabilidade. Perceberam? Por isso que entrou o capítulo 9, logo depois da seção 8. Para deixar bem claro que ele governa. Soberania de Deus, mas existe também a responsabilidade humana. Entenderam, irmãos? Perguntas, dúvidas? Ficou claro? Fizemos um rápido apanhado aqui da confissão de fé e chegou num ponto crítico aqui, que é onde muita gente faz confusão hoje por aí. Alguma pergunta, dúvida? Tudo bem, estamos falando sobre livre-arbítrio. Livre nós sabemos o que é. E o que é arbítrio? Numa palavra, ou o que você achar que é, pode falar. O que é arbítrio? O que te lembra a palavra arbítrio? Escolha. O que mais? Juízo do que é certo ou errado. O que mais? Regra. O que mais? Decisão. O que mais? Tudo isso que os irmãos estão falando está certo. É isso mesmo. Pegar aqui um conceito lá do Aurélio, né? O dicionário aqui, ó. O que é livre-arbítrio? Capacidade que o ser humano tem de decidir e escolher por conta própria. Esse é o conceito que vem lá do Aurélio, dicionário. Capacidade que o ser humano tem de decidir e escolher por conta própria. Arbítrio tem a ver com decisão, com julgamento. Decisão, julgamento tem a ver com a vontade também. O que é vontade? É o desejo, é o querer. Tudo isso tem a ver com livre-arbítrio, arbítrio, né, que é o poder de decisão. Tudo bem, irmãos? Vou ilustrar aqui rapidamente para a gente entrar de fato no estudo. Já entramos, né, mas vamos explorar mais. Nós tivemos um banquete ainda agora. Aí tem lá o bolo de calda, é assim que as irmãs chamam? Bolo de calda, né? Calda saboroso. Aí tem lá a bolacha de motor. Aí você diz, não, hoje eu decidi que não vou comer nada para encher minha barriga demais, não. Não quero bolo de calda, ainda que eu deseje, eu vou na bolacha de motor. Uma decisão livre. Alguém te forçou a isso? Não, você decidiu. Eu não quero esse bolo de calda, eu vou na bolachinha de motor. E vou decidir mais, vou comer bolachinha de motor a semana todinha. Ninguém te forçou a isso, você é livre. É o arbítrio, você decidiu. Certo, irmãos? Tudo bem? Não foi forçado. Agora, olha a diferença. Eu sou um ímpio. Um de vocês me convida para a igreja, digo, não preciso, não quero. Vamos ler a Bíblia junto? Não quero, não preciso disso não, isso é coisa da sua cabeça. Religião é para cada um. Todo mundo tem a sua. Fica lá. Vamos lá, vamos... Não quero. Aí vem a pergunta. Esse ímpio, por conta própria, ele pode acordar num domingo como esse e dizer assim, hoje eu vou me tornar crente pelas próprias forças? Pode? Sim ou não? Alguém pode fazer isso? Decidir seguir a Deus? Decidir, por conta própria, ler a Bíblia? Estar aqui no nosso meio? Tem condições? Sim ou não? Não. Ele escolheu. É responsabilidade dele. Mas por que isso? Ele tem a capacidade de escolher coisa boa. Ele está dizendo, o bolo de calda vai me fazer mal se eu comer, mas eu vou comer a bolacha de motor. Ele decidiu. Olha só como ele sabe que é certo e que é errado. Mas em relação a escolher algo bom, que é o Senhor, e viver no mundo, ele escolheu algo errado, algo perverso para ele, e rejeitou o que é bom. Percebem? Nós somos livres, mas quando se trata de escolher o que é bom, de rejeitar o pecado, de escolher o que é bom para nossas vidas, nós não conseguimos. Por quê, irmãos? Porque quando caímos em Adão, nós nos tornamos prisioneiros de Satanás, prisioneiros do pecado. Tudo que nós fizermos,
escolher a bolacha de motor, ou, tanto faz, não quero bolacha de motor, eu quero esse bolo de calda todo, eu quero metade dele. Tudo que você escolher, sendo pecador, você está aprisionado na camisa de força do pecado. Perceberam? Estão percebendo? Tudo que você decidir, se você não seguir a Cristo, você está aprisionado na camisa de força do pecado. Tudo que você faz não agrada ao Senhor. Nada. Nada. Essa é a condição do ser humano. Entenderam, irmãos? Dúvidas, perguntas? Um ímpio pode escolher coisas boas. Pode escolher ser médico, ir lá para a Cruz Vermelha e salvar um monte de gente na África. Eles fazem isso, presbítero? Muito, né? Ímpios. São todos crentes? Não. Mas estão fazendo coisas boas. Mas tudo que eles fazem estão aprisionados nessa condição, nessa natureza pecaminosa. E se eles não fizerem, é pior. Desagrada mais ainda o nosso Deus. Mas eles estão fazendo coisas que são boas em si mesmos. Mas eles não agradam a Deus, porque eles não escolhem o Senhor. Tudo que eles fazem, aí vem os motivos, né? Ou para a própria glória, porque eles querem fazer o bem para a humanidade. Deus não existe, mas eu quero fazer o bem para a humanidade. Nessa situação. Tudo bem, irmãos? Isso é livre-arbítrio. Nessa condição de escolha livre, o homem tem livre-arbítrio? Nessa condição de escolher bolo de calda ou bolacha de motor, ele tem livre-arbítrio? Ele é livre? Sim. Mas em relação a escolher a Deus, ele é livre? Escolher a Deus livremente, ele é livre? Não. Ele está morto nos delitos e pecados. Ele não é livre, ele está preso, ele está acorrentado pelo pecado. Ele não consegue. Essa é a condição do ser humano. Perceberam como é horrível? É terrível. Terrível. É terrível. Não conseguir escolher o Senhor. Não, ele está aprisionado, cego. Diga, meu irmão. E nós já nascemos desse jeito ou a partir de uma certa idade, como algumas doutrinas de outras igrejas, denominações, ensinam que a partir de uma idade que nós somos responsáveis. Mas enquanto criança, não temos nenhuma responsabilidade com o pecado. Pergunta do irmão é, nós nascemos nessa condição ou depois de uma certa idade nós nos tornamos assim? Qual é a resposta? Nós nascemos. Aí vem a pergunta. E na Bíblia? Onde que eu provo que a Bíblia diz isso? Vamos ver os textos? Vamos até Gênesis, capítulo 6. A resposta é, nós nascemos, meu irmão. Nós nascemos nessa condição. Essa é a resposta, tá? 6. Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, verso 5. Os irmãos podem ler todos juntos? Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Todos os planos, os propósitos, tudo era perverso. Aí entra Noé, alcançado pela graça. Aí o Senhor Deus vai derramar o dilúvio. Gênesis 9 agora. Gênesis capítulo 9. Perdão, Gênesis capítulo 8. Gênesis 8. Verso 21. Gênesis 8, 21. Os irmãos podem ler todos juntos? E o Senhor... Porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, desde criancinha. Opa, então peraí, desde criancinha, quando? 1 ano, 2 anos? Criança não peca. Criança não peca, não é isso que o povão diz? Criança não peca. Mas a Bíblia diz o contrário. Vamos até Salmo 51. Salmo 51.
Salmo 51. Verso 5. Os irmãos podem ler todos juntos? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. Isso não é só Davi, são todos. Lá em Gênesis, eu vou dizer que desde a mocidade, desde criancinha. Criancinha quando? Desde bebê, no ventre materno já. Por causa da condição. É a condição de pecador, não é que você vai praticar. Você não se torna pecador quando você nasce e começa a berrar e querer chutar seu pai, querer bater no rosto da sua mãe. Não. Você é ser humano, já nasce nessa condição de pecado. Essa é a condição terrível do ser humano. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Convencido pela Escritura? Certo, irmãos? Dúvidas? Perguntas? Essa é a nossa condição. Mortos em delitos e pecados. Tudo bem, irmãos? Voltando lá para o capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster. Para ficar bem mais claro, eu esqueci de colocar aqui, mas são 2 pontos aqui, tá? Na seção 1. Primeiro ponto da seção 1 do capítulo 9, a vontade humana é um dom de Deus e não é forçada, mas é livre. Esse é o primeiro ponto, tá? A vontade humana é um dom de Deus. E não é forçada essa vontade, mas é livre. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a consequência da primeira. Somos responsáveis por nossas escolhas. 2 pontos. Primeiro ponto, a vontade humana é um dom de Deus e não é forçada, mas livre. E o segundo ponto é que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então nós estamos vendo o primeiro ponto. A vontade é um dom de Deus. E ela não é forçada, mas ela é livre. Certo, irmãos? Dúvidas, perguntas? Pode perguntar, Diácono. Para ver se eu entendi. O homem tem liberdade para tomar algumas decisões da vida. E é responsável por isso. Quando se trata de salvação, ele não tem essa liberdade. Porque a salvação vem de Deus, somente Cristo pela graça. É isso? Isso. Diago perguntou se nós temos liberdade de escolher muitas coisas na vida e são livres. Em relação a escolher o Senhor, depois da queda, nós não temos essa condição. Não temos essa condição. De escolher livremente, de enxergar os nossos pecados, admitir as nossas transgressões, não temos essa condição. A não ser que o Senhor nos regenere. Aí, aquela expressão que o apóstolo Paulo usou lá em Atos 9. As escamas lhe caíram dos olhos. Ele reconheceu que era um pecador e ele passou a seguir a Cristo. Esse reconhecimento de que nós somos pecadores, os ímpios não reconhecem, eles não querem saber disso. A escolha de não querer o Senhor é a escolha deles. Eles são responsáveis por isso. Eles não querem. Mas eles sabem que não estão reconciliados com o Senhor. Como que a gente sabe? Pegar um exemplo bem simples que os irmãos sempre colocam aqui. O ímpio está no avião, Deus não existe. Deus não existe, Deus não existe. O avião balançou, o comandante disse, o avião vai cair. Meu Deus do céu, o ímpio. Meu Deus do céu, me salve. Meu Deus do céu, e agora? Mas não era ímpio, não era ateu. Não era. Ele cria no ser superior. Ele podia escolher o Senhor, mas ele não quis. Mas ele está, por quê? Ele está aprisionado. A condição dele é dizer assim, não existe Deus. Essa é a condição dele. Mas ele cria os deuses dele, não cria? Cria os deuses. Cria os ídolos, não cria? Cria. Os ateus são cheios de ídolos. Pode ser ele mesmo, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o trabalho, pode ser a fama. Eles têm os deuses deles. E, aliás, isso é uma confissão de fé, né? Deus não existe. É uma confissão de fé. Se ele pudesse escrever no papel, ele sairia uma confissão igual a nossa. Uma confissão de fé. Ateu. Certo, Diácono? Esclarecido? Em relação a escolher o Senhor, em reconhecer o Senhor como Senhor, naturalmente, não temos mais. Nessa condição, pode falar, Diácono. Na
Em relação às nossas escolhas, Como é que fica a soberania de Deus nesse lado? perfeito. Em relação às nossas escolhas, pergunta do Diago, em relação às nossas escolhas e decisões, onde fica a soberania de Deus? Onde fica a soberania de Deus? Vou explicar da seguinte forma. No decreto, ele não decretou tudo? Não decretou tudo? A dificuldade é assim, ele decretou e eu estou aqui, igual a pessoa que nós supomos no início, né? A hipotética. Eu estou aqui aprisionado, ele me governa, então eu não faço nada, é ele que dirige. Quando ele decretou tudo o que ia acontecer, ele decretou uma coisa que nos passa despercebidos. Se fosse colocado no papel o decreto dele, uma das cláusulas seria a seguinte: o homem vai agir livremente. Esse é o decreto. Eu não vou interferir. Esse é o decreto. Eu posso regenerar e depois da regeneração eu vou colocar o meu espírito nele e eu vou dirigi-lo, mas as ações são dele, mas eu vou estar aqui dirigindo. No decreto está lá a questão da responsabilidade humana, certo? O decreto é a soberania de Deus. As minhas escolhas são as minhas escolhas, mas o Senhor está aqui me sustentando, depois de crente. O faraó, as escolhas dele foram escolhas ímpias. O texto fica muito claro. O Senhor endureceu o coração de faraó. Como é que é isso? Ativamente. O Senhor endureceu. O que ele fez? Pode imaginar milhões de coisas. O texto não deixa claro o que é esse endurecer. O tornou mais ímpio? Pode ser. Mas de que forma? Retirando a sua mão de misericórdia. Ele simplesmente não quis mais agir e deixou o faraó agir livremente nas suas escolhas. Aí foi só caos. Foi só caos. O Senhor endureceu. Ativamente ele tirou a mão dele de misericórdia e deixou o faraó agir. Liberdade humana, porque era ele que estava agindo, soberania de Deus, porque foi ele que retirou a mão. Tentando explicar aqui o que é, porque o texto não deixa claro. Certo, diácono? É difícil? É difícil entender. Por quê? Porque ele não deixou claro. Aí entra na questão do mistério, mas a Bíblia deixa muito claro que são nossas responsabilidades. Pode falar, meu irmão. Eu acredito que a gente tem dificuldade de entender porque a gente quer separar as duas coisas, né? Ou é soberania de Deus aqui, ou é responsabilidade humana. Sendo que essas duas coisas andam junto. A responsabilidade humana e a soberania de Deus engloba a nossa responsabilidade. Nada foge da soberania dele. Sim. Eu vou passar 2 textos, mas antes de passar, tentar colocar mais um ponto nisso aí. Pode falar, Príncipe. Sim. Uma questão dessa questão da liberdade, é que o homem não é coagido Isso. por Deus a fazer o bem e Uhum. o mal. Não é forçado Isso. a fazer o mal e nem o bem. Isso. Nem nós crentes somos forçados como se estivéssemos o Senhor aqueles humanos, nos forçando a fazer o bem. Pelo contrário. A liberdade em si, quando se trata da soberania de Deus, é que ele criou um mundo. Imagina, se a gente lê um livro do C.S. Lewis, por exemplo, ele criou um mundo cheio de normas e regras e pessoas e demais. Só você tem liberdade para escolher. E Deus não prende a fazer o bem e nem a fazer o mal. Isso. Mas dá a eles a capacidade de escolha. Isso não fere a sua soberania. Não fere. A gente precisa separar o que é liberdade de salvação e com outras liberdades que são menores, assim como nós damos liberdades aos nossos filhos para decidir algumas coisas e outras não. Há algumas que são privativas do Senhor. E outras ele permite que os homens escolham. Isso. E por isso eles são inculpáveis. Não pode dizer, Deus me coagiu a fazer o mal e nem me coagiu a fazer o bem. Isso. As religiões coagem, Isso. apresentam Deus que coage as pessoas a fazer. Isso. Exatamente.
Vou colocar aqui para registrar, tá, presbítero? O presbítero acabou de dizer, o presbítero Tiago acabou de dizer o seguinte: o Senhor Deus, ele não nos coage a fazer as coisas. Nós somos livres. Nem coage para o mal, nem coage para o bem. Somos livres. No decreto, lembra? No decreto estava lá a cláusula: o Maicon vai agir livremente em tudo que ele fizer. Livremente. Esse é o decreto. Soberania. O decreto é a soberania. Responsabilidade humana. Você agindo livremente. Certo? Certo? Irmãos, tudo bem? Tem mais? Alguém mais? Pode falar, presbítero. Para dar o nome para essa doutrina aí, é a doutrina do concurso, né? São duas coisas concorrentes, né? A vontade do homem. Então, o homem ímpio, ele age conforme as suas predileções, inclinações. Está mais próximo. O homem, ele age conforme as suas predileções, intenções pecaminosas, ou eventualmente até não pecaminosas, e faz a vontade de Deus, igual Faraó. Deus já havia decretado que iria mostrar a sua glória no Egito, já havia decretado que iam ser 10 pragas, já havia decretado que haveria Páscoa, porque o plano de salvação estava estabelecido, então haveria tudo aquilo ali, Cordeiro Pascal. Mas Faraó foi endurecido para que acontecesse aquilo ali tudo também, e ele agiu conforme as suas predileções e inclinações, o que ele quis fazer. Ele não quis se ver esvaziado, ele se colocou em uma posição de combate com Moisés, e assim faz até mesmo dos irmãos crentes na palavra de Deus, né? Por exemplo, Abraão, logo no começo, a gente vê Abraão agindo conforme as suas predileções, pecando inclusive, em diversas ocasiões de Deus, fazendo com que o decreto dele já previamente estabelecido se cumprisse na vida dele. Uhum. Então, é nessa linha que as vontades são concorrentes, né? Mas o homem é livre, totalmente livre para agir conforme a sua própria inclinação. Então, nesse sentido, não há esse controle, essa coação, como o presbítero Tiago falou. Né? Isso, inclusive, na nossa vida. Se a gente fizer uma análise um pouco mais pastoral, né? A gente vê o tipo de provações, tentações, dificuldades pelas quais nós passamos, que serviu para nos moldar, mas que nós nos colocamos naquilo ali porque justamente a gente agiu conforme as nossas predileções. Uhum. E a gente vê depois, foi-me bom ter passado por aflições, dificuldades, eu passei por isso porque eu fiz isso de errado. Na verdade, eu não consultei o Senhor nesse assunto, ou naquele outro assunto eu fui relapso, ou nesse outro assunto eu agi de forma pecaminosa, mas ainda assim Deus estabeleceu a vontade dele na minha vida. Eu acho que esse é o testemunho de todo cristão. Então, mesmo a gente tendo uma outra vontade aí concorrente com a nossa, né, porque nós temos o Espírito do Senhor, mas existe essa lógica e Deus é soberano. Uhum. Eu acho que é um falso ataque que eventualmente as pessoas dão contra essa doutrina de falar, não tem como a pessoa escolher Deus e tudo mais, e falar, então todo mundo, então ninguém vai fazer nada, enfim, é uma mentira, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Inclusive, o senhor leu o primeiro texto aí, nós temos ordens, né, como cristãos a obedecer. Uma heresia fruto dessa inquietação de querer unir coisas. É aquela heresia de dizer que Deus não decretou, mas ele previu. Sim. Para tentar explicar, tentar ficar tranquilo na razão, diz assim, não, Deus sabia de tudo. Uhum. Então Deus decretou. Sim. Isso, o presbítero Tiago acabou de colocar aqui uma doutrina falsa que diz, não, ele previu, ele não sabia, estava inativo, passivo, só viu o que ia acontecer, né? Também não é. Irmãos, vamos passar a alguns textos, porque é difícil. Pode falar, minha irmã, diga. Sim. Mas a gente, assim, pensando sobre a liberdade do homem. Sim. Essa liberdade do homem. Porque o irmão falou com relação, né, àquele que é crente, né, vamos dizer. Mas aquele que não é crente, né, essa liberdade é para todo homem, seja ele crente ou descrente, porque quando o homem não é crente, né, não é o Senhor, ele vive sobre o domínio do pecado, né? Então, qual é essa liberdade?
que ele tem. É liberdade, o Senhor que dá, é a escolha do pecado, né? Porque qualquer escolha que o homem faz, quando ele não está no Senhor, ele está sob o domínio do pecado, né? Sim. E a palavra de Deus diz que ele não pode ser justificado pelas suas obras. Não. E as suas obras são escolhas, né? Como foi o que eu entendi que falaram aí, Sim. né? E essas escolhas são escolhas do pecado. Então, ele é livre ou ele é preso? Entendi. Então, assim, o livre-arbítrio, né? Para mim, eu entendia que livre-arbítrio era só com relação à justificação. Não escolhas assim, tipo, o que eu vou almoçar amanhã, o que eu vou comer hoje à tarde, se eu vou assar, se eu vou fritar, se eu vou dormir, se eu vou ficar acordado, né? Para mim era isso, né? Por isso que está meio confuso aí. Entendi. Quando a pergunta da irmã quem é que tem liberdade? Só os crentes ou os ímpios também têm liberdade? Entendeu? Todo homem tem liberdade. Crentes e descrentes. Inclusive, isso é um dom do Senhor. Isso mostra que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Ele não é livre? O nosso Deus, ele não é livre? Ele não decide livremente? Ele dotou o ser humano, a imagem e semelhança dele, disso. Nós somos livres. Os ímpios também são livres. Pode falar mesmo. Não, essa é a confusão. Vou tentar esclarecer isso. A pergunta da irmã Ania mas isso é a liberdade, não é antes da queda? A liberdade antes e depois, em todos os estados, antes, depois da queda, depois de alcançado, somos livres. Ímpios e crentes são livres para decidir tudo, com exceção de uma coisa, todos os homens, com exceção de uma coisa, depois da queda, nós não somos livres para escolher o Senhor. Essa confusão que a irmã está falando, é que o livre-arbítrio, essa é a confusão que eu disse no início que as pessoas fazem. Só falam sobre justificação, e não é. Quando a Confissão de Fé fala sobre livre-arbítrio, ela está falando em todas as situações, antes da queda, depois da queda, depois de regenerado e no estado de glória. Nós somos livres. Qual é a questão do livre-arbítrio? Livre-arbítrio, quando você lê um texto hoje, num livro de teologia, etc., que não é da nossa, da nossa tradição, você não sabe do que ele está falando. Ele está repetindo livre-arbítrio, mas ele está falando só da justificação. E quando um reformado está falando de livre-arbítrio, quando ele quer falar que nós não temos condição de seguir ao Senhor, ele usa outro termo, ele fala de livre agência. Aí ficou mais confuso, deixa eu explicar. Quando nós falamos, da nossa tradição, Igreja Presbiteriana fala de livre-arbítrio, nós estamos falando da liberdade que todo ser humano tem, de ficar acordado, de dormir mais cedo. Isso um ímpio ou um crente faz. Somos livres, ninguém está forçando ou coagindo você a dormir mais cedo ou coagindo você a dormir mais tarde. Você é livre, está decidindo. Decidindo. Livre. Todos somos livres. Dom de Deus, por ser imagem e semelhança de Deus. Certo? Livre agência. É isso que os reformadores falam, os reformados falam. Livre agência. Você está ali no livre agência. Quero bolo de calda, quero a bolacha de motor, quero dormir mais cedo, quero dormir mais tarde, quero ficar mais tempo na igreja, quero ir embora mais cedo. Livre agência. Isso tem a ver com livre-arbítrio. Seja pecador, seja livre agência. Mas em relação ao Senhor, salvação, ler a Bíblia, isso depois da queda, ler a Bíblia naturalmente, vir à igreja naturalmente, depois da queda, o ser humano pecador, sem Cristo, não consegue. Ele não consegue escolher o bem, ele é livre, ele está escolhendo naturalmente, ele está escolhendo não seguir o Senhor. Mas ele não consegue naturalmente, sem a ação do Senhor, a ação do Espírito do Senhor, dizer: a partir de agora eu vou congregar com os irmãos do Mindu. Se o Senhor não agir, ele sempre vai escolher o que é mal. Livremente, escolher o que é mal é não estar aqui, não querer a comunhão dos irmãos. Ele está escolhendo. A escolha é dele.
Só que ele está escolhendo o que é mal, ele está aprisionado na camisa de força. Tudo que ele fizer, ele vai dizer assim, o Senhor não tem nada a ver com isso aqui que eu estou fazendo. Ele é livre, só que ele está escolhendo o mal, porque está acorrentado pelo mal. Não quer o Senhor, está escolhendo, mas está escolhendo o que é mal. O crente é o contrário. Ele é alcançado, regenerado, ele sabe o que é perverso, e às vezes ele cai e se entristece, porque ele diz assim, eu não queria fazer isso, eu não quero fazer isso. Aí ele se volta para o Senhor em arrependimento, aí ele começa a praticar coisas boas, as boas obras. Ele sabe, e ele tem condições de fazer coisas boas, porque o Espírito do Senhor age nele, ele é convertido, ele sabe, ele tem condições de fazer o que é bom. Então ele faz as duas coisas, ele faz o que é mal, involuntariamente, ou às vezes voluntariamente se arrepende, e busca fazer o bem. Ele sabe as duas coisas. E faz as duas coisas. Deu para esclarecer, minha irmã? Mas todo homem é livre. E quando um crente diz, não quero saber do Senhor, e morre nessa condição, a escolha é dele. Só que ele está escolhendo o que é mal. E o Senhor decidiu não escolhê-lo, não salvá-lo. Ele pecou o Senhor? De forma alguma. Foi o homem que se colocou nessa situação, não Deus. Ele escolheu em Adão. É a natureza dele, mas ele escolheu em Adão. Ele não era nosso representante? Adão não escolheu livremente? Esse indivíduo que a senhora está falando, ele escolheu lá em Adão. Ele perdeu o poder de escolha. Isso. Ele não é livre para voltar para o Senhor. É, isso. Ele não é livre. Ele não é livre, mas ele se colocou nessa prisão. A liberdade está condicionada à natureza. Ele é livre para tomar qualquer decisão de acordo com a sua própria vontade. Isso. Esse é o texto da seção. Isso. O homem recebe uma liberdade de ser livre Aham. para decidir conforme a sua própria Isso. natureza. Isso. Por isso a distinção da obediência de Adão e a nossa. Aham. A nossa não é a mesma de Adão, tá, irmãos? Nós não temos o poder de escolher, nós não temos o livre-arbítrio nesse sentido, de escolher o bem e o mal. Nós estamos no outro lado, nós estamos na condição de pecadores. Naturalmente, nós não escolhemos o bem. Naturalmente. Quando eu digo naturalmente, é sem a ação do Senhor. Isso. Esse é o termo que eles dão, os reformadores, para poder diferenciar. Livre agência, tudo, qualquer coisa. Mas o livre-arbítrio de escolher o Senhor, não. Pode, aqui, meu irmão, por favor, a irmã estava levantando a mão, cansou. Por favor. Aham. Vai repetir, meu irmão. Só para ver se eu entendi aí o pensamento. O homem, ele nasce pecador. Ele tem um livre-arbítrio. Não está sendo escolhido. Esse livre-arbítrio não está condicionado à nossa natureza, porque um homem nascido pecador, Uhum. ele tem condições de fazer escolhas moralmente certas, né? O mal, o bem, né? A gente vê aí, né? No nosso mundo. Uhum. Mas, então, ele não tem, por causa da sua natureza pecaminosa, ele não tem condições de escolher vamos dizer assim, o bem maior, que seria a salvação. É isso? É isso. Então, como eu posso dizer que acontece a salvação aqui? Não parte da decisão do livre-arbítrio do homem, ele escolher seguir o Senhor ou não. É essa parte aí que... Tem que acontecer uma coisa antes e tem que ser regenerado para poder escolher.
Tá. Essa nova natureza que ele recebe. Então, essa parte aí que eu não tô entendendo. Como acontece? A regeneração? Porque eu vou dizer, na minha cabeça, em algum ponto, nós tomamos alguma decisão. Sim. Vou dizer como eu Sim. entendo, tá? Sim. Então, seja certo. A senhora está certa. Então, como é que a gente conseguiria então as duas coisas aí? Acho que essa que eu queria complementar. É fácil de responder. Não, é fácil de responder. É fácil. Vê como é fácil. O ponto é que a gente tenta conciliar os dois conceitos de responsabilidade. Aham. A gente não dá isso. Sim. A gente precisa ser humilde para entender. Sim. Mas com a fé a gente aceitar que as coisas são assim. Sim. Porque assim, e eu falo assim, com honestidade mesmo, da minha caminhada como cristão, de eu questionar esse aspecto da soberania e responsabilidade humana, porque lá no final, quando Jesus falar que 20 benditos do meu Pai e para que disser apartai-vos de mim, Uhum. porque ele falou das contas, uns foram eleitos e outros não, e é difícil você aceitar isso, Sim. racionalmente falando, né? Porque no final a salvação é de Deus, Ele que regenera, Ele que concede o poder de você escolher, como estamos falando, né? Mas não é uma escolha que partiu de mim. Veio da ação de Deus pelo seu Espírito Santo, que convence do pecado, justiça e juízo. Uhum. Você então se torna uma nova criatura, então escolhe a Deus nesse sentido, né? Porque Deus partiu dele essa ação. Então no final, é dele, só de Deus. Então assim, a gente tem uma limitação nessa condição de natureza humana de escolher apenas o que é mal, Uhum. né? No sentido de salvação, né? Como ela falou, moralmente falando, você pode tomar boas ações e está tudo certo, Deus te deu essa capacidade. Uhum. Só que a gente precisa ser humilde para aceitar. Essas coisas não vão fazer sentido na nossa cabeça. Claro. Não vão fazer sentido porque se você ficar brigando com o fato de que Deus é Ele que escolhe, é Ele que elege, é Ele que no final vai te trazer a salvação, você vai entrar parafuso. Uhum. E entra parafuso mesmo. O que eu queria complementar é que as perguntas que nós estamos fazendo é porque a gente está tentando Sim. racionalizar Sim. isso de dois aspectos que a gente não vai conseguir. Sim. A gente não vai conseguir fazer os dois conciliarem no sentido que a gente quer, racional. Uhum. Porque a gente só vai entender isso mesmo com os olhos da fé mesmo. E assim, a gente, pela fé, a gente aceita isso, e isso também é uma ação do Espírito Santo de Uhum. Deus agindo na nossa vida, para a gente entender que esses aspectos, né, até como tem lá em Deuteronômio fala, né, que tem alguns aspectos da caminhada, que são coisas que são mistérios que Deus não revelou para a gente na sua plenitude. Uhum. Então, tem soberania de Deus? Tem. Ela funciona. Tem responsabilidade humana? Tem. Lá no final, eu vou ser eleito, eu vou ser salvo porque Deus me elegeu. Eu não me candidatei para isso, Uhum. Ele me elegeu. Mas lá no final também eu vou ser, né, na verdade, o homem vai ser condenado por culpa dele. Eu não vou conseguir Sim. essas duas coisas. Ué, mas como é que o homem pode ser condenado se ele não foi eleito? Uhum. Como é que pode ser culpa dele se Deus não o elegeu? Então a gente tenta racionalizar essas coisas, a gente não vai conseguir. Então é só para poder a gente se acalmar e com humildade entender que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Sim. a gente aceitar que essas coisas são assim, Uhum. cristãos pela fé, a gente com humildade, eu diria assim, sossegar. Né? Sim. Porque senão a gente, eu falo, eu tenho parafuso. Eu entrei, muito tempo eu entrei parafuso com isso. Até o ponto que eu cheguei assim, não. É assim que funciona e graças a Deus é assim. Eu sei que está certo. Uhum. Mais irmãos? Respondendo a irmã, é isso mesmo, irmão, que a senhora acabou de falar. Não quer dizer que eu tomei a escolha de seguir a Cristo. Sim. Foi o Senhor que tomou pela senhora? Não. Então fui eu. Fui. Mas como assim se eu não tenho capacidade de escolher? Não tenho capacidade de escolhê-lo. Então ele tem que fazer uma coisa. O que ele tem que fazer com a senhora? Se a senhora não o escolhia, o que ele tem que fazer com a senhora? E com todos nós? Lhe escolheu na eternidade e fez uma coisa no tempo e no espaço. O que foi? Que a gente tem uma palavrinha para isso, não tem? Qual é a palavra? Gerar de novo. Gerar de novo. Regeneração. As suas escolhas para o Senhor é sempre assim. Não quero, não vou, Deus não existe. Essas são as suas escolhas. Escolhas. Não tinha força de ir até Ele. Não tinha condições. É o que Efésios 2 não diz. Ele vos deu vida sendo vós mortos. Morto não reage. Ele só não queria. Todos nós não queríamos. Ele teve que fazer uma coisa antes. Regenerou.
Aí você vai perguntar, como é que é isso? Nós usamos outra palavra para isso, milagre. Todo mundo sabe qual é a origem da palavra milagre? O que significa milagre? Vem de onde? De mistério. É um mistério. Ninguém sabe como é que é. Ele não explicou, a gente fica vendido. Aí a glória dele se exalta. Ele não explicou, eu não sei explicar, mas sei que ele agiu. Eu estou aqui. Se você perguntasse de Paulo, mas como assim, Paulo? Você não matava cristãos, não perseguia, não torturava, você não foi para Damasco para prender todo mundo? E está aqui? Como é que foi isso? Ele vai usar a palavra, fui regenerado, fui alcançado. Aham. Então, o fato de eu ter, em algum momento, escolhido, né, o Senhor, essa decisão já é um ato do Senhor. Com certeza. Com certeza. A irmã está perguntando assim. Nada que ele não nos dá antes. Exatamente. Então, a irmã está perguntando assim. Então, quer dizer que quando eu escolhi o Senhor, então ele já tinha agido em mim? Sim. A Ordo Salutis, o pessoal está estudando isso lá, né? Os catecúmenos. Quem agiu primeiro? Eu escolhi o Senhor ou ele me escolheu primeiro? Ele me escolheu primeiro. Na eternidade, aí no tempo e no espaço, quando eu existia, alguém pregou a Bíblia para mim, e eu disse assim, sou um pecador, preciso de um Salvador. Foi ele. Você reconheceu. Aí você, agora eu vou participar da igreja presbiteriana Mindu, eu vou adorar o Senhor lá. Isso é um resultado. A sua escolha, a nossa, isso é um resultado da regeneração do Senhor. Isso que o pessoal confunde. Por causa do orgulho. Não, fui eu que escolhi, fui eu. Eu escolhi o Senhor. É verdade, você escolheu, mas ele agiu primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Percebem? Dúvidas, perguntas? Vamos finalizar? Alguma pergunta, irmãos? Se tiver alguma dúvida, a gente conversa aí nos corredores e esclarece mais. E senta, não é isso, Pedro Tiago? Senta e esclarece mais. Por quê? Porque a confusão, que disso, a cultura diz, não, a cultura que está ao nosso redor, não, foi você. É você, você é o máximo, você é a pedra de ônix, sei lá como é que... É o ouro de Ofir, você. Foi você, mas o Senhor agiu primeiro, ele teve que te regenerar. Você foi regenerado primeiro para escolher o Senhor. Tudo bem, minha irmã? Ficou claro? Graças a Deus. Irmã Naira, deu para esclarecer mais alguma coisa? Deu. Diácono, Josias, mais ou menos. Vamos finalizar aqui, irmãos? Romanos 2. Perdão, Romanos 2 não. É Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Um texto conhecido. Verso 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. E os irmãos podem ler, vamos ler todos juntos? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Percebam, o final do verso 13 diz a todo homem. Aí o verso 14 começa a falar, olha, ele vai julgar o que é bom e o que é mal. Não ficou ninguém de fora. Nem ímpio, nem crente. Ninguém de fora. Certo, irmãos? Vamos orar, finalizar. Presbítero Pedro. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra poderosa, palavra que nos regenera, nos dá vida, estando nós mortos, ó Deus. Isso não vem de forma nenhuma de nós, porque é graça do Senhor. Mas também o Senhor exige de nós, ó Deus, que nós, assim, creamos no Evangelho do Senhor, como nós lemos, também nos arrependamos. Isso é o nosso dever diante do Senhor. É algo que o Senhor nos dá de antemão, também existe de nós o amor pelo Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus tem misericórdia, nós fazemos entender essas coisas,
Livra, Deus, aqueles que estão perdidos, ó Pai, desse endurecimento do coração. Livra-nos, ó Pai, também nós de sermos endurecidos, de ficarmos distantes da Tua graça. Rogamos a Tua misericórdia nesse dia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.